Boa noite, Sala Chico. Estamos de volta com o nosso 12º dia de estudo da obra O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Nesta quarta-feira de estudos doutrinários, estamos aqui no nosso ambiente virtual, recebendo a todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros de jornada, para prosseguirmos em meio a essa urgência e necessidade de distanciamento social para nos protegermos, para protegermos nossa família, os nossos amigos, para protegermos a nossa sociedade, mantendo de forma ativa os nossos estudos, lembrando que os estudos realizados virtualmente, eles têm a mesma função daqueles estudos que realizamos presencialmente na Sala Chico, que é de nos prepararmos, de compreendermos a doutrina espírita, os seus principais pontos, os seus preceitos, aquilo que, de acordo com as orientações dos espíritos, seguindo sempre os princípios cristãos. Esse é o objetivo de nós estarmos ainda aqui, de nós estarmos reunidos virtualmente aqui no nosso, tanto na nossa sala, no WhatsApp, no nosso grupo no WhatsApp, quanto através dos vídeos no YouTube, quanto na nossa página no Facebook. Então nós procuramos manter sempre ativas as nossas atividades, nossas reuniões públicas às segundas-feiras, às 20 horas, sempre com um vídeo novo, toda segunda-feira, com uma exposição, seguindo todo o roteiro, né, todos os procedimentos das nossas reuniões presenciais. É um prazer tê-los todos aqui conosco nesse momento. Iniciaremos a nossa noite com a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui em mais uma noite de estudos para nosso aprendizado, para nosso aprimoramento. Pedimos à espiritualidade amiga que interceda por nós, que estando sempre ao nosso lado, mantenha a oportunidade que sempre nos dá de nos orientar e nos auxiliar a nos conduzir ao caminho do bem, ao caminho do progresso, para que possamos nos reencontrar e nos direcionar sempre de acordo com os ensinamentos de Cristo. Que saibamos exercer os seus ensinamentos, Senhor, com força, com aplicação, com dedicação, com compaixão. Que o amor ao próximo se estenda cada dia mais aos nossos irmãos, companheiros de jornada nessa existência terrestre. Graças a Deus. Enfim, como a gente começou a falar no vídeo, na noite de hoje damos início ao 12º dia de estudos da obra O que é o Espiritismo. Eu e o Manuel estamos trabalhando como os facilitadores dessa obra, lembrando da importância de que cada um leia antecipadamente os estudos para quando nós sentarmos para discutir, todos estarmos embasados adequadamente para o estudo, para tirarmos dúvidas, para levantarmos questões, análises, né? Então, todos aqueles que assim desejarem participar do grupo de discussões específicos da obra O que é Espiritismo, a gente deixa o link para participar no grupo na descrição do vídeo. Então, está aqui à disposição para todos que quiserem contribuir conosco nessa caminhada de aprendizado. E qual é o tema que nós conversaremos? Qual é o tópico que nós conversaremos nesta noite? A origem das ideias espíritas modernas. Faz parte do diálogo com o cético, ainda no primeiro capítulo da obra. Kardec dividiu em diversos tópicos essa obra, principalmente esse primeiro capítulo, em que, através de perguntas e respostas, ele nos apresenta questões fundamentais sobre a doutrina, em que ele procura responder às principais dúvidas referentes ao Espiritismo. Então ele trabalha com essa ideia de perguntas e respostas para facilitar esse aprendizado, meio que compilando, reunindo as principais questões acerca do Espiritismo para que o esclarecimento seja mais abrangente e facilite um pouco mais o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Nesse item, nós ainda estamos falando sobre o diálogo com o cético. Kardec criou essas figuras desses visitantes em que ele estabelece
diálogos. O primeiro foi o crítico, nós estamos trabalhando agora com o cético, e o terceiro e último diálogo é com o padre. Então ele parte de uma pessoa que é crítica, que ela tem o interesse de criticar. Estamos trabalhando agora com uma pessoa que tem essa dificuldade em crer. Ela busca informações, sim, mas ela parte desse pressuposto de que do ceticismo em si, em que diferente da crença, ela parte dessa dúvida para que ela possa compreender algo, mas ainda sendo possível ela compreender, acatando ou não aquilo que está sendo dito. E por fim, é o diálogo com o padre, em que vão ser estabelecidos diálogos mais relacionados ao aspecto religioso da doutrina espírita. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Na noite de hoje, nós vamos estudar a origem das ideias espíritas modernas. Na pergunta que o cético faz a Kardec, ele começa assim: uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença prévia na existência deles? Então, o cético deseja saber, Kardec nos apresenta através dessa figura do cético, se as ideias espíritas modernas são resultado de uma crença prévia, alguma coisa pré-concebida a respeito da existência e da comunicação dos espíritos com os espíritos e entre os espíritos, ou através de uma revelação espontânea. Então, nesse trecho, Kardec vai esclarecer a ideia da origem das ideias espíritas modernas. E o que isso quer dizer? Ele vai esclarecer qual é a origem, quais são os fundamentos do espiritismo como nós compreendemos ele hoje. A gente deve lembrar que no século XIX, a comunicação com os espíritos, ela era vista de maneiras muito particulares. Ela poderia ser vista como um embuste, como uma farsa, alvo de mágicos, de pessoas que trabalhassem com... a palavra me escapou agora, pessoas que trabalhem com truques, mas poderia ser visto como algo demoníaco, porque, de acordo com algumas religiões, a comunicação com os espíritos se dá somente com espíritos, entre aspas, denominados por eles demoníacos. Então, conversar com os espíritos é um ato que desagradaria a Deus. Então, e do ponto de vista materialista, a análise dos fenômenos espíritas, ela era vista do ponto de vista materialista, que aqueles fenômenos da mesa girante, dos copos e dos objetos se movimentando, eles teriam causas materiais. Que causas materiais seriam essas? Aí eles vinham com as explicações deles, que envolviam alguns preceitos da física, né, em que alguma força magnética estaria operando, por isso que alguns embustes, né, foram descobertos inclusive dessa maneira, que é possível simular algumas ações que seriam semelhantes aos fenômenos espíritas, mas nesse sim há causas físicas, causas materiais. E no caso da doutrina espírita, as causas dos fenômenos é totalmente diferente do que é colocado nesses preceitos que eu citei anteriormente. Há uma causa do espírito, é o espírito que provoca essas ações, né? E Kardec afirma que o espiritismo não partiu de ideias pré-concebidas, pelo contrário. E ele coloca, de fato, se o espiritismo fosse fundado no pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da veracidade, porque se o princípio fosse uma quimera, algo falso, algo que reúne várias coisas diferentes, mas que não é verdadeiro, as consequências dele seriam emanadas, também o seriam, mas as coisas não se passaram dessa maneira. Não se passaram assim. Então, nesse sentido, Kardec, através da utilização do método científico, ele analisou os fenômenos. Aquilo que a gente coloca sempre em nossos estudos.
E isso é muito importante, porque foram essas atitudes de Kardec que ajudaram a consolidar e credibilizar a doutrina dos espíritos. A partir do momento em que o Kardec ele utiliza do método científico para estudar aqueles fenômenos que ele estava observando, ele certifica, ele credibiliza o espiritismo. E aquilo era importante naquele momento, porque era um momento necessário, por isso a gente já estudou e já falou sobre isso em outras ocasiões, que até porque se questiona muito hoje, porque não se veem com naturalidade os fenômenos das mesas girantes, de copos, enfim, esses fenômenos físicos com tanta frequência como era visto no século XIX. Porque esses fenômenos, eles tinham justamente esse objetivo de chamar a atenção para a existência dos espíritos e a partir daí ser necessário estudar de uma forma mais detida o porquê esses fenômenos aconteciam e a partir desse momento, quando se concluiu a existência de uma causa espiritual para a ocorrência desses fenômenos, eles deixaram de ser fundamentais. Por isso que a gente não presencia eles atualmente com tanta frequência. Então, Kardec conclui da seguinte maneira: os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de ter visto o efeito. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não tivessem sido mostrados, que achassem explicações prováveis da existência de seres invisíveis. E isso vem de acordo com o que a gente está falando agora. E quando ele diz que os espíritos são a causa e não o efeito, e que a gente não pode procurar uma causa sem reconhecer o efeito, eram necessários reconhecer, era necessário identificar a existência do fenômeno, que são os efeitos, para que nós pudéssemos buscar a causa. E a causa desses efeitos são os espíritos. E há uma maneira da gente distinguir esses fenômenos físicos que podem ser provocados principalmente por aqueles que têm interesses de diversão, de entretenimento, ou qualquer outro que seja, dos fenômenos espíritas de fato. Né? Então, muitos críticos do espiritismo se prendem nessa, e a gente viu isso quando nós estudamos a parte dos críticos ao espiritismo, em que as pessoas se baseavam nesses casos, desses embustes, para estabelecer, para denegrir a imagem do espiritismo. Mas à medida que se demonstra a inteligência por trás desses fenômenos, esse tipo de crítica ela acaba sendo menos plausível, menos possível. Então, ele vai estabelecer essas análises a partir do seguinte pressuposto: não se tardou, porém, reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se julgou no começo, como já igualmente Volo disse. Só a experiência podia pronunciar-se. E ela demonstrou, por provas irrecusáveis em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. E olha como isso é importante. Eu vou destacar esses trechos. O caráter intencional inteligente dos fenômenos, dos movimentos, dos ruídos, dos fenômenos. Porque quando a gente fala dos fenômenos das mesas girantes, para a gente conseguir visualizar um pouquinho, as mesas se movimentavam e se percebeu que elas possuíam movimentos próprios. Esses movimentos próprios, eles tinham um certo padrão de acordo com aquilo que se perguntava, do aquilo que se falava. E foram interpretando e codificando essas batidas das mesas, bem como a movimentação dos copos e diversos outros fenômenos fenômenos mediúnicos que eram
apresentados. Então, pensando na questão do você fazer uma pergunta, a princípio era sim ou não, uma batida para sim, duas batidas para não. E o próprio desenvolvimento das reuniões, de presenciar os fenômenos, da compreensão que existia uma força inteligente por trás daqueles fenômenos, foi ocasionando maior aprimoramento. Então, as perguntas de sim ou não, olha, se isso é verdade, bata uma vez para sim e duas para não. Passou-se a estabelecer assim, olha, então qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Qual a cor do céu? Então a pessoa, o espírito indicaria as letras que formariam as palavras para que pudessem assim formar frases e assim se fazer compreender naquele diálogo. Então a questão do médium como interlocutor mais direto ainda não era uma coisa muito comum. Então foi preciso compreender que já existia uma força inteligente que permitia a comunicação, que que fazia ser viável essa comunicação para que os fenômenos mediúnicos também ficassem melhor compreendidos a partir do momento da utilização do médium de uma forma mais direta, através da psicografia, psicofonia e das diversas outras formas de manifestações mediúnicas. Então, mas para nós chegarmos a esse ponto, foi necessário construir o conhecimento. Então, a gente está percebendo aqui como a doutrina espírita necessitou desse momento de construção. E nesse momento de construção a gente já está falando da origem das ideias espíritas modernas. Então, a partir da conclusão de que os fenômenos... eu não falei da outra coisa que é muito importante a gente colocar. Se todo efeito... Só vou voltar aqui rapidinho. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, a gente sabe que todo efeito tem uma causa. Mas quando uma causa inteligente ela tem um efeito, ele também tem uma causa inteligente. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, ele está reconhecendo que a partir do momento que aquela causa, que aquele movimento direcionado, ele tem um padrão que não é previsível, no sentido de que a lei da atração do ímã, por exemplo, quando os polos se atraem, eles vão se unir. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, que em alguns momentos eu posso ter uma resposta positiva, em alguns momentos eu posso ter uma resposta negativa, em alguns momentos o copo vai girar para a letra A, em alguns momentos vai para a letra B, enfim, dessa forma vai se compreendendo que existe uma complexidade maior que simplesmente as leis naturais, as leis da física não se explicam necessariamente dessa movimentação, que por trás disso tem algo inteligente promovendo esses movimentos. Então, esses movimentos, eles são independentes, né? Então eles não têm relação com aquela pessoa que está ali observando. Ela é independente do observador. Então, a partir da conclusão de que os fenômenos possuem causas inteligentes e analisando detidamente os fenômenos, pode-se compreender que, aí Kardec coloca, uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pode-se entreter as conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo invisível. Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles. E ele está colocando o seguinte, quando ele fala aqui, que pode-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, ele está querendo dizer que a partir desse momento em que é possível travar conversas, né, que você passou daquele diálogo de sim ou não, daquelas conversas mais simples e demoradas, que era um processo demorado. Imagine você construir uma frase, um parágrafo, um texto, uma conversação, letra por letra, sim ou não, era mais complicado. Então, a partir do momento em que se estabelece uma comunicação de uma forma mais aprimorada,
né, através do diálogo com o próprio médium, através da psicofonia, psicografia, é possível compreender de uma forma mais detalhada a origem, não só a origem desses fenômenos, mas como a existência desses seres e o seu papel no mundo do invisível. Então a gente vai poder perguntar, conhecer questões sobre como é esse mundo espiritual, sobre a existência desse mundo espiritual, qual é o papel de cada um nesse mundo. E conhecendo o papel de cada um nesse mundo, é possível nós observarmos, Kardec vai colocar isso um pouquinho mais à frente, é possível observarmos a situação de cada um de acordo com o gênero da sua morte, com o modo pelo qual viveu na Terra. Então, a existência terrena daquele indivíduo vai auxiliar, vai fazer parte da compreensão de como é a vida daquele espírito no mundo espiritual. Então, já se estabelece uma correlação entre a existência terrena e o atual estado do espírito. Então, já se consegue estabelecer algum tipo de conhecimento, de entendimento a respeito disso. Daí, Kardec consegue reunir as informações para promover a codificação da doutrina. Então, a gente está vendo como Kardec vem construindo argumento para estabelecer essa compreensão do que nós entendemos hoje como espiritismo, do que é esse espiritismo moderno. Então, para concluir, em poucas palavras, Kardec responde ao cético. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Então, Kardec deixa claro que tudo é fruto que a origem das ideias espíritas modernas são fruto da observação, da análise, da dedicação a respeito dos fatos, a respeito dos fenômenos espíritos, dos fenômenos mediúnicos. Então, a partir do momento em que se deteve, a partir de um estudo aprofundado, por mais que ele não tivesse referências, você pegar aquele fenômeno, isso faz parte do processo científico. Você não, como o caso do coronavírus, a gente não, apesar do coronavírus ter sido conhecido desde a década de 70, então você já tinha alguns estudos que se baseavam acerca do coronavírus, daí a facilidade, menos dificuldade na elaboração de vacinas para o coronavírus, porque já se tinha conhecimento sobre ele desde a década de 70. A Organização Mundial da Saúde também já estava prevendo, por conta dos abusos relacionados ao clima, ao meio ambiente, a possibilidade de pandemias. Então a gente tem um cenário que já preparava de uma certa maneira para a possibilidade e ter ferramentas mais apropriadas para esse caso específico, né? Porque já se tinha um conhecimento prévio. No caso de Kardec, ele não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Nós hoje temos o Livro dos Espíritos para tirar uma dúvida, nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos o Céu e o Inferno, a Gênesis, o Livro dos Espíritos, nós temos os relatos de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, sobre a vida no mundo espiritual. Então, hoje nós temos essas ferramentas, mas Allan Kardec não. Allan Kardec tinha os fenômenos para estudar. A partir da compreensão da causa inteligente dos fenômenos e o estabelecimento de uma comunicação mais dinâmica, ele pôde estabelecer, através dessa observação, os princípios da comunicabilidade dos espíritos e das relações do mundo espiritual com o mundo terreno e dos espíritos entre eles próprios, do mundo espiritual, da existência dos espíritos, qual a finalidade. Então, Kardec, a partir dessa observação, ele consegue orientar os estudos espíritas, estabelecendo o título do capítulo, o início das ideias espíritas modernas. Então, isso reforçando o quanto que ele chama a atenção mais uma vez do visitante sobre a importância dele estudar bastante. Então, Kardec está cada trecho
chamando a nossa atenção sobre a importância de nós estudarmos para nós compreendermos de uma forma mais adequada os fenômenos, a doutrina, a relação e a importância do cristianismo em nossa vida. Então, Kardec nos faz esse convite constante, né? Então, compreender a origem do espiritismo e o quanto que ele tem bases científicas no seu processo de construção é fundamental para todos nós espíritas darmos prosseguimento ao nosso estudo. Por que a gente diz isso? Porque não só fortalece os nossos argumentos, mas nos permite compreender e fazer justamente o que Kardec nos coloca, nos questionar. E é através do questionamento, através da dúvida que nós promovemos, que nós desenvolvemos, que vem o nosso crescimento. Então, você compreender auxilia no nosso crescimento. E fica aqui a pergunta: como vai o nosso crescimento em relação ao estudo doutrinário? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Vamos lembrar lá do diálogo passado? O quanto que nós estamos nos dedicando para cada uma das coisas que de fato importam em nossa vida? Fica aqui o tema para nossa discussão. Até já!